Vamos então para a nossa live de domingo? E o tema está relacionado a um olhar sistêmico em relação ao dinheiro, dentro de uma visão sistêmica do atendimento que eu fiz de uma cliente minha, e ela me autorizou a trazer o seu tema como inspiração para essa live hoje. E o tema dessa live é baseado no tema do atendimento da cliente, que é o seguinte: não fazemos dinheiro quando é pesado demais. E a explicação desse tema vai se dar na construção da história dela. Então eu peço que vocês me acompanhem, que eu vou mostrar a história dela, como que foi construído o cenário, como que foi esse olhar sistêmico para dentro do dinheiro. Então, toda a informação que é trazida ao campo, ela é extremamente relevante. Nós, quando vamos atender alguém, a gente deve ter muito essa percepção e muito essa sensibilidade. E um detalhe muito importante: vir sem intenção. O que é vir sem intenção? Essa cliente já é uma cliente conhecida, sabe? Conheço a história dela. Não é uma cliente que eu já tenha atendido, foi nosso primeiro atendimento, porém eu conheço a história dela. E quando então, nesse trabalho, você tem que ir uma postura sem intenção e perceber tudo que o campo mostra, estar sensível a isso. Essa sensibilidade é muito importante quando você faz o atendimento, tá? Então vamos lá construir a história dela, né? Onde o tema é: não fazemos dinheiro quando é pesado demais, tá? Então aos poucos eu vou estar olhando para outro local, porque eu vou estar acompanhando as anotações que fiz. Mas quero compartilhar com vocês como que foi construída essa história dela. Então, nós estamos fazendo um olhar sistêmico, uma visão sistêmica em relação ao dinheiro. A primeira pergunta que eu faço para o cliente é o que a palavra dinheiro diz para ela. Então, ela me diz que ele é muito agradável, sabe? Que é alcançável e que é bom. A cliente diz isso. Quando eu coloco ela no campo, e eu utilizo uma folha sulfite para isso, pergunto para o cliente onde é que ela se vê, onde que ela se posiciona. Essa cliente, ela se posiciona ao centro, aí onde eu escrevi cliente, e perguntei onde que o dinheiro se posiciona. Ela disse que o dinheiro está um pouco mais ao alto, acima da cabeça dela, e eles se olham. E nessa troca de olhares existem troca de falas. Então, assim, o que ela fala para o dinheiro? Ela fala que eu quero você, eu vou conseguir você e eu vou te alcançar. E o que nesse momento o dinheiro diz para ela? Você vai me alcançar. Então, existe um querer e existe uma confirmação que isso vai acontecer. Então, esse é o primeiro cenário da visão do cliente, onde ela se posiciona e onde o dinheiro está se posicionando. Então, quando a gente olha nesse cenário de um olhando para o outro, aí eu pergunto para ela, eu levo essa cliente para o futuro. E no futuro ela me traz, ela diz que ela está na mesma posição, um pouco mais acima. E nesse acima, ela tem uma outra fala. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Ela está exatamente na mesma posição, ela só vai um pouco mais para cima. E nesse acima, ela está exatamente de frente do dinheiro, um olhando para o outro. Certo? E nesse momento, eu pergunto, qual que é? E os olhares também trocados, qual que é a fala? A fala que é ela no futuro: eu alcancei você. E o dinheiro fala para ela: você realmente me alcançou. Quando vem essa frase de construção, a pergunta é: ok, a sua visão está muito alinhada para aquilo que você quer. O que te impede hoje de alcançar o que você quer? E ela me responde que é a falta de capacitação, que é a falta de conhecimento e que é por minha causa mesmo. Eu não alcanço por mim mesmo. Falei, ok, e o que precisa acontecer para isso? Eu preciso trabalhar mais, eu preciso me esforçar mais e eu preciso me empenhar. Quando a gente coloca trabalho no intuito de mais esforço, quando nós colocamos trabalho no intuito de mais trabalho, mais esforço, mais empenho, é minha causa, depende de mim, mas eu preciso de capacitação, eu preciso de conhecimento. Aí eu olho para a força que essa cliente tem de ir para a vida e fazer dinheiro. Quando essa cliente, nessa visão dela do dinheiro e desse esforço que ela tem, eu olho para a história dela. E aí eu olho para a história de origem, eu olho para mãe e pai. Nesse momento eu continuo construindo essa história no campo, porque no campo ele vai me trazer mais informações. É onde a gente tem essa outra segundo cenário aqui. Dentro do cliente eu peço para ela posicionar a mãe e o pai.
E quando eu pedi para ela se posicionar a mãe estava na frente dela e olhando para o dinheiro. Só que a gente percebe que já existe uma inversão de ordens, né? A mãe à frente da filha, e na verdade são os filhos que têm que estar à frente da mãe. E a mãe olha para o dinheiro. Nessa frase, nessa comunicação, o que a filha, que a cliente fala para a mãe? Fala o seguinte: mãe, quando eu conseguir, tudo vai ficar melhor. Então existe uma responsabilidade dessa filha em relação à mãe. Quando eu conseguir, tudo vai ficar melhor. Existe um compromisso ali em relação à mãe, e você percebe que ela se coloca, a mãe está menor do que ela. E a mãe, em relação a ela, fala o seguinte: ok, quando acontecer, estarei esperando, mas ela está olhando para o dinheiro. A mãe também, como que uma filha vai fazer dinheiro, sendo que a força da mãe também está para o fazer dinheiro, sabe? Ela não aprendeu isso com a mãe. E a gente observa nessas comunicações. Ok, a gente olha para o pai. Onde está o seu pai no campo? Ela posiciona o seu pai lá embaixo, abaixo dela, bem no canto, quase sumindo do campo, ou seja, quase que ele não existe ali. E quando eu pergunto para onde que ele olha, ele está olhando para o passado, ele olha para trás. E o que ele diz para ela? Faça como quiser, corra atrás. E quando ela ouve isso, a sensação dela em relação ao pai é que não me importo com a sua opinião. Ou seja, não me importo com a sua opinião. É profundo, né? Para um pai, existe aí uma questão de rejeição de alguma forma, né? Nessa frase, nessa fala, o que diz para você? E quando eu pedi para ela posicionar o pai, ela me fez a seguinte pergunta: qual pai eu coloco? O pai biológico ou o pai adotivo? Então, nesse momento, quando a gente vai trabalhar qualquer questão dentro de uma visão sistêmica a pessoa tem pais adotivos, qual que é o correto de a gente colocar no campo? O correto é nós colocarmos o pai biológico, porque se não fosse através dele, ela não existiria, e não o pai adotivo. Então, quando a gente fala olhar para a família de origem dentro de uma visão sistêmica, realmente é olhar para a família de origem dentro da visão sistêmica. Então, o pai biológico. Nessa comunicação, nesse cenário, eu falei, já que você falou do seu pai, vamos colocar também o seu pai adotivo? E ela me traz esse outro cenário aqui do pai adotivo, que é o avô, que é o que está aí circulado em verde. Então, quando ela coloca o pai dela adotivo, que é o avô por parte de mãe, ela coloca o pai dela, o avô, exatamente do mesmo tamanho que ela. E peço para ela também colocar a avó. Ela posiciona a avó ao lado do avô e também um pouco menor e também olhando para ela. Então, nessa postura, nessa construção, a gente tem os avós olhando para a neta. Os avós que foram os pais adotivos da neta olhando para a neta. E existe aí uma comunicação. Em relação ao pai, o que o pai diz para a cliente? Eu acredito em você. Você é capaz de fazer o que tiver que ser feito e tudo vai se resolver. E quando ela olha isso em relação ao pai dela, ela fala assim: sim, eu recebo com muita gratidão. E ao mesmo tempo, quando a gente coloca a avó, né, ali, olhando para ela na visão, o que é a avó, que foi a mãe adotiva dela, fala? Faça como você quer, eu estou com você e eu te ajudo. E qual que é a sensação dela em relação a essa avó? Mãe, eu recebo o que você fala para mim. Sabe? Então, assim, dentro desse cenário, dentro dessa visão sistêmica, a postura que os pais deveriam ter com a filha, quem tem são os pais adotivos, que são os avós. Então, essa cliente, ela recebeu força deles para ir para a vida, para fazer dinheiro, e eles estão olhando e apoiando a ela, e ela recebe como gratidão, e ela recebe e sente, né? Que, mãe, eu recebo o que você fala para mim, o que eu sinto que você fala para mim. Essa mãe que eu estou falando é a avó. Aqui a gente já percebe um esforço grande ali da cliente. Toda essa inversão de ordem, de estrutura familiar, ela
ela enfraquece de alguma forma a família, ela adoece de alguma forma a família. Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu levei a cliente para o seu passado, né? Ela como pequena, o que acontecia, para entender. Só um pouquinho, parar de compartilhar. Dentro dessa visão sistêmica, o que eu fiz? O que foi observado até agora? Essa cliente, ela teve um processo de amor interrompido, certo? Então, aos 4 anos de idade, ela foi morar com os avós, ela foi ser criada pelos avós. Então, nesse momento, era importante para mim saber qual a historinha que ela contava na cabeça dela. Então, eu levei para ela para o passado dela. Ao levar para o passado, ela me contou essa história aqui. Então, no passado, ela se posicionou quando criança, lá bem pequenininha, isso são falas dela, ao lado do pai. E o pai olhava para trás e ela olhava para frente, certo? E quando ela se colocou bem pequenininha, olhando para os pais, a questão, o que ela falava para mãe dela? Ela falava para a mãe dela que, mãe, eu sinto muito, poderia ser diferente. E nesse momento a cliente se emociona. Ela se vê ali pequenininha falando para a mãe que sente muito, que poderia ser diferente. E ela sente que a mãe dela diz o seguinte: filha, me perdoe, eu também sinto muito. Essa é a historinha que ela vai construindo na cabeça dela. E nesse momento, como criança, quando ela olha para o dinheiro, ela fala assim: eu nunca vou conseguir chegar perto de você. Que é a mesma fala: eu não vou conseguir chegar perto de você, mãe. Eu estou distante demais, não vou conseguir chegar perto de você. Então, nesse momento aqui, quando a gente posiciona a cliente, vê a história que ela conta, né? A gente posiciona a cliente, vê a história que ela está contando para ela, porque a história que ela conta para ela é uma programação do script dela, de como que ela está configurada para a vida em relação ao dinheiro, para a vida em relação a fazer dinheiro, o pesado demais. Quando é pesado demais, quando existe uma responsabilidade minha de falta de capacitação, de falta de conhecimento, que eu coloco isso como preciso trabalhar, preciso me esforçar, preciso me empenhar, senão ele não vem, sabe? Essa força, essa exigência ali, ela é muito pesada e ela acaba assim não acontecendo. Quando eu separo o que tá misturado, eu trago essa outra construção de cenário, onde a cliente está no meio, e aí eu coloco a história de origem dela, a origem de pai e mãe. Então, conta essa história para mim. Isso aqui foi uma construção da história, tá? Então, na história dela, a mãe tá na frente dela, olhando para o dinheiro, e o pai tá atrás dela, lá no pé, longe, olhando para o passado. A historinha que ela conta é que meus pais se separaram, a minha mãe construiu uma família, que é onde está circulado de vermelho, onde eu coloquei o esposo da mãe e as filhas, e o meu pai construiu uma família, então circulo ali de amarelo o pai, aonde tem uma nova companheira e mais filhos. E ela fala o seguinte: e eu nunca me senti pertencendo a nenhuma das famílias. Então, ela não se sentia pertencendo à família da mãe, ela não se sentia pertencendo à família do pai, e ela foi criada pelos avós. Quando a gente fala nessa questão de pertencimento, é a primeira ordem sistêmica que está sendo infringida. Qual é o meu sistema? Aonde eu pertenço? Então, quando a gente fala de pertencimento, a primeira ordem sistêmica, né, aonde eu pertenço, qual que é a minha origem, apesar dela saber que do pai e da mãe, ela tem dúvidas do seu pertencimento. Qual é o sistema que eu pertenço? Eu tenho mãe, mas ela construiu a família dela, eu não me sinto incluída. Eu tenho pai, ele construiu a família dele, e eu também não me sinto incluída. Além dela não se sentir pertencendo, houve um processo de amor interrompido, porque aos 4 anos de idade, essa criança, ela foi deixada com os avós para ser cuidado pelos avós. Quem olhou para ela como filha e deu atenção como filha foram os avós, mas isso não é um papel de avô, e foram a força deles, né, o ensinamento deles
que fez com que ela tivesse essa visão para o dinheiro hoje. E de alguma forma existe uma dor muito grande dela, porque quando ela fala, mãe, eu sinto muito, e quando ela fala que quando ela vai conseguir o dinheiro, tudo vai ficar melhor. Então essa filha, ela tem ainda um compromisso interno em relação à mãe para se fazer pertencer. Eu preciso fazer dinheiro para que eu pertença ao seu sistema, para que então você pertença ao meu sistema. Porque quando a gente vai lá e olha para aquela imagem, deixa eu voltar aqui. Quando a gente olha para essa imagem, a mãe dela, deixa eu voltar a outra onde circula a mãe e o pai. Só um minutinho. Quando a gente olha para essa imagem aqui, tá? A mãe dela, ela tá olhando para o dinheiro. E o pai tá totalmente invertido. Então a gente percebe que tanto a mãe como o pai não ensinaram ela a ir para a vida, não ensinou ela a se relacionar, não ensinou ela a fazer dinheiro, não ensinou ela como o trabalho, a organização, a capacitação. Certo? Então, ela não aprendeu isso na família de origem dela. Ela não recebeu a força, ela não recebeu esse equilíbrio de pai e mãe. Ela recebeu isso dos seus avós. Deixa eu mostrar outro cenário aqui. O que ela recebeu foi dos avós. Então, percebe que quando é muito esforço, eu não consigo fazer dinheiro, existe ali um compromisso dela, uma responsabilidade dela ainda em relação à mãe, porque ela se vê maior do que a mãe. E quando eu pergunto para ela, você se vê maior do que sua mãe? Qual que é a sua posição aqui? Ela diz que fala que ela não é maior do que a mãe, mas ela se vê maior em relação à mãe em questão à obrigação e à responsabilidade. Internamente, dentro dela, ela se vê mãe. Em relação à obrigação e à responsabilidade, eu sou maior do que você. E quando ela olha para o pai dela, certo? O pai dela ali, ele vê ele como insignificante. Então, apesar de uma história de muita dor na vida dessa cliente, apesar da história de dor na vida da cliente, e a gente entende toda essa história, toda essa construção, o que precisa acontecer primeiro é aceitar a sua história. Aceitar como é. Porque essa é a história. Não tem como mudar essa história. Então, e se não fosse pelo pai e pela mãe, ela não existiria. Então, ela só é ela, por causa do pai dela, e só é ela por causa da mãe dela. E ela sim faz muita diferença no mundo, faz muita diferença na vida. Então, o primeiro passo é nós aceitarmos a nossa história, dar um sim para isso, foi como foi, por mais que seja doído essa construção, e ela realmente é doída essa construção. Essa cliente se emocionou durante o processo, não foi um processo fácil, foi um processo bastante dolorido, porque a gente está remexendo aí, e eu estou falando aqui rapidamente para vocês, para explicar toda essa visão sistêmica, para vocês olharem o quão profundo é a nossa relação com o dinheiro, e o quão profundo é quando a gente não tem essa força de mãe e pai dentro da gente. Então a vida é como? Com esforço. A vida falta o quê? Capacitação. A vida falta o quê? Conhecimento. Falta ensinamento. E na história dessa cliente, ela não aprendeu. Os avós deram tudo que podia, mas quem dá isso é pai e mãe. Sabe? Então, o dinheiro não é esforço, e dinheiro é energia de vida. Nós, como mulher feminina, indo para a vida, fazendo dinheiro como esforço, isso pesa demais. Ele não chega, não alcança. Por quê? Porque é uma luta. O tempo todo eu estou lutando, eu estou me esforçando. E quando eu amanheço lutando, me esforçando, me colocando na condição que eu preciso me esforçar, eu preciso me empenhar, o que eu estou fazendo? Eu não estou olhando para mim, eu não consigo olhar para o ambiente, eu não consigo olhar para o meu eu. E eu só acredito que eu vou ser preenchida quando eu alcançar aquele sucesso lá na frente. E o que faz? Eu estou caminhando o tempo todo, a vida toda, buscando aquele sucesso. Mantendo consistente, estou buscando aquele sucesso, aquilo lá longe, sendo que antes de olhar para o longe, para o grande, para o esforço, olha para você e se preenche daquilo que falta para você ir fortalecida em busca do dinheiro. Porque não tem que ser esforço, tem que ser leve.
E outra coisa é aceitar que você já tem tudo o que precisa. Então, capacitação, você já tem, você já chegou até aqui, você já construiu uma família. Conhecimento, você também já tem. Minha causa, ok, você tem essa consciência que é você que precisa fazer. E aí, quando a gente olha aqui para outra construção da família dela, o que acontece? A gente percebe que essa cliente, ela foi fazer diferente. Quando ela conta a história dela, que a mãe e o pai se separou, a mãe foi construir uma família, o pai construiu outra família e ela não se sentia pertencendo nessa família e olhava como sendo maior que a mãe no quesito de eu sou maior que você, quando o quesito é responsabilidade, quando o quesito é obrigação, mãe, eu sou maior do que você. Pai, você para mim é insignificante. Então, quando um cliente permanece com essa fala, com essa postura, com essa visão, por mais que tenha sido doído a sua vida, é importante você voltar para a ordem, reconhecer a ordem. O que essa cliente fez seguindo a vida? Vê teu círculo aí em verde? Em verde, o que ela fez? Ela construiu família e ela teve 5 filhos. O que ela faz diferente é que, apesar das dificuldades, filhos, não te abandono. Filhos, vocês estão comigo. Netos, tudo comigo. Eu quero tudo junto. Tá? Ela poderia ser uma cliente que pudesse repetir o mesmo que a mãe dela fez. Ela poderia ter esse padrão repetitivo, mas aqui, diferente deles, não. Ela construiu uma família e quer todos pertos. E aí é onde a gente entende quando ela fala que ela é maior do que a mãe no quesito obrigação e no quesito responsabilidade, porque por mais difícil que tenha sido a vida dela, ela teve a obrigação de mãe de cuidar dos filhos e ser responsáveis pelos filhos. Quando traz toda essa história, a gente mostra o esforço que essa cliente faz de ir para a vida, o esforço que ela faz de fazer dinheiro. Eu não faço dinheiro quando eu não estou preenchida dentro de mim, de mãe e pai. Isso é pesado demais. E quando é pesado demais, eu estou lutando contra o dinheiro, e o dinheiro não é luta. Lembra, quando você percebe, quando você luta em relação a algo, ele está na sua frente. Você não consegue ver, porque você está vendo a luta. Quando você deixa de lutar, quando você coloca as ordens sistêmicas dentro do seu lugar, dentro da sua construção, você passa a enxergar o futuro. E aí sim, o dinheiro está à frente. E aí sim, é mais fácil ir. E aí sim, quando eu entendo que eu já tenho tudo o que precisa, que eu tenho conhecimento, que eu tenho capacitação, que eu não preciso mais ficar exigindo isso de mim para pertencer a algo, quando eu entendo isso, eu vou por mim. É diferente. Eu não tenho ali uma dívida, eu não tenho uma obrigação, eu não tenho mais aquele olhar por fazer para pertencer. Se eu fizer dinheiro, mãe, vem comigo, você está inclusa aqui no meu sistema, eu posso te ajudar agora. Sabe? Então, o quão fundo e o quão profundo é isso quando a gente tem essa visão sistêmica para olhar para o dinheiro. Cris, e aí? O que você resolveu com essa cliente? Deixou ela assim? De forma alguma, dentro desse atendimento, dentro da visão sistêmica, do cenário sistêmico, a gente fez uma reconstrução da ordem da família que ela não via. Então, nessa reconstrução, nós colocamos pai e mãe e colocamos o filho diante dos pais. Nessa reconstrução, os pais estão ao lado do outro, eles são grandes, e a filha que está no meio, circulado de vermelho, ela é a pequena, ela é a criança. Então, nessa visão, a gente fala assim, falas em relação ao pai, né, em relação à mãe. Então, nesse caso dessa cliente, foi preciso ela falar para os pais que, seja como for, vocês foram muito... Seja como for, vocês foram os meus pais. Eu vejo a história de vocês, eu vejo a dor de vocês e deixo com vocês a história de vocês, a dor de vocês, né? Existe em mim uma ferida, eu vou carregá-la comigo porque isso faz parte. Então, quando ela olha para os pais na posição de criança e fala que vê a dor deles, que entende que essa é a história dela, quando ela entende, se coloca nessa posição de criança. E aí eu perguntei para ela, ok, e você em relação a eles? Ela diz o seguinte, seja como for, vocês foram
muito importantes para mim. E eu tenho muito amor por vocês. Tá? Então, naquele momento, que lá naquele primeiro cenário, ela via o pai como insignificante e ela via a mãe como menor e ainda precisando cuidar da mãe, mesmo tendo sido abandonada pela mãe quando criança, ela tinha esses compromissos. E aqui ela já conseguia repetir essa frase que eu anotei aí: seja como for, vocês foram muito importantes e eu tenho amor por vocês. E através de outras falas, ela foi se suavizando e se sentindo, e ela já se conseguia perceber como adulta, esse círculo em estrelinha, indo para a vida e alcançando e olhando para o dinheiro. E nesse cenário o dinheiro já estava ainda mais perto dela e maior ainda do que ela. E no final da sessão eu perguntei então como que ela se sentia. Ela disse que se sentia aliviada em relação a tudo isso. Então, esse é o tema da live. Quando é pesado demais, nós não fazemos dinheiro. Quando você não olha para a sua história de vida, quando você não olha para a sua origem, quando você não toma consciência daquilo que está acontecendo, você vai para a vida como? Você vai na vida na luta, no esforço. Então, enquanto eu estou lutando para ter dinheiro, enquanto eu estou me esforçando para ter dinheiro, eu não estou vendo o dinheiro, eu estou vendo a luta, eu estou vendo o esforço. É como se eu fosse assim. Eu vou assim. Então, quando você tira a luta e o esforço através da ordem sistêmica, você já vê assim. E era onde, nessa final de atendimento, o dinheiro já estava mais próximo. E já houve ali frases de mais de se colocação da ordem e do pertencimento dentro da história dessa cliente. Então, eu agradeço muito essa cliente por me permitir trazer esse tema dela para inspirar a live de hoje. E todos os dias eu estou fazendo uma série de lives dentro da visão sistêmica para o dinheiro. Porque dinheiro, profissão, sucesso é algo que é a nossa última esfera da realização. Todo mundo deseja. Não existe quem não deseja mais dinheiro, ter sucesso, se realizar-se profissionalmente. Não existe isso. Isso faz parte de um processo de evolução. Mas o olhar sistêmico em relação a isso, ele é fundamental. Por quê? Porque leva pra gente, pra nossa família de origem. E a nossa cura está na família de origem. Quando eu olho sistemicamente para a família que eu pertenço, quando eu vejo que cenário eu estou me colocando, quando eu entendo as leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento, da ordem, do equilíbrio, quando eu entendo isso, quando eu trabalho isso em campo, existe dentro de mim um preenchimento diferente, que é um preenchimento de alma. E quando existe esse preenchimento dentro de mim de alma, a visão de ir para a vida, ela muda, a postura, ela se torna outra, ela se torna diferente. E com certeza a gente trabalha o campo dessa mãe, dessa família toda aqui. E é isso. Muito obrigada por estarem aqui, por participar um pouco comigo. Vou deixar essa live gravada, né? Então, se gostou, comente, compartilhe, porque me incentive para que traga mais assuntos em relação a esse olhar sistêmico para o dinheiro. Essa visão sistêmica, ela é muito importante. E simplesmente uma conversa sistêmica, ela já traz tanto conhecimento, tanto ensinamento, que você não precisa constelar, tá? Só a conversa sistêmica, só o conhecimento progressivo, ela já traz um entendimento muito grande. E de repente esse precisa ser o seu primeiro passo para olhar para onde você está, né? E ver o que está te impedindo de ir um pouquinho mais além, tá bem? Então é isso. Um feliz domingo a todos e até amanhã. Beijinho, tchau, tchau.